Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado na área para falar de mais uma derrota de São Paulo. Ontem o São Paulo, na nova casa, na Vila Belmiro, é derrotado pelo Bragantino por 1-0. Então vamos falar isso, obviamente, depois da vinheta. Se vocês não conhecem, então solta aí que esse é o SPFC Arretado na área. Depois da vinhetinha, começo esse vídeo inicialmente agradecendo a vocês que chegou aqui no canal. É sempre uma oportunidade boa agradecer aquelas pessoas que estão ligadas. Seja você arretado novo ou um arretado já recorrente, aqui é um canal que fala especificadamente do São Paulo Futebol Clube, mas a gente sempre está interagindo e falando de outros clubes com respeito. Então se você chegou aqui é um prazer, peça a sua inscrição, fica até o final do vídeo. Se você gostou, dá aquele like, aquele joinha que fortalece o canal. E de cara, para falar do jogo, o primeiro aspecto que eu quero trazer é a questão da classificação. Para mim, o São Paulo perde uma enorme chance. Eu até estava dando uma olhada aqui na classificação aqui atrás, porque se o São Paulo tivesse vencido, chegaria a 48 pontos, afastaria ali daquela briga para a Libertadores, principalmente o Vasco. O Vasco foi derrotado em casa pelo Juventude. Eu acho que se tem uma torcida que está, vamos dizer assim, mais revoltada, são os vascaínos. Então o São Paulo saía dessa zona e chegava muito perto ali do Fluminense, que empatou. Fluminense do Zubeldia, né? Empata com o Cruzeiro fora. Zubeldia que não se viu, que eu critiquei muito aqui, todo mundo criticou. Na verdade não servia, mas a gente sempre vê e analisa que o técnico não é fundamentalmente um dos grandes problemas de São Paulo. Ele faz parte do pacote, como eu vou falar um pouco também do Crespo. Então, o São Paulo perdeu uma grande oportunidade e mais uma vez, quando a gente necessita, né, de força de vontade, né, de mais dedicação desses jogadores decepcionam porque eles são muito medíocres. Então a primeira coisa que eu quero colocar é isso. Em relação ao jogo, como é que se deu essa derrota? No primeiro tempo, assim, um jogo muito parelho, onde o São Paulo quase não cria nada, mas pelo menos é seguro ali na questão defensiva, né? O Bragantino muito organizado e também com muita dedicação. Vale lembrar que o Bragantino está brigando pela zona de rebaixamento. E ultimamente, com o Mancini, em uma semana o time se ajeita. Um aspecto interessante, que às vezes a gente critica um pouco de organização, né, de outros aspectos, mas o Bragantino, basicamente, em uma semana o Mancini consegue dar um jeito. No primeiro tempo, talvez o lance que eu ainda lembro foi o Lucas, uma falta ali na entrada na área, onde o São Paulo não consegue converter nem bater a gol. E aí vem o segundo ponto. O Lucas, muito abaixo daquele Lucas que chegou da Europa, em outra rotação, que pegava a bola e ia para frente, passava de forma assim, até brincando de usar adversários. Teve toda a questão da lesão, enfim, esse departamento médico de São Paulo é sempre uma incógnita. Fez tratamento convencional, se eu não me engano 2 vezes, fez uma microcirurgia, não sei o que fez, e volta muito mal. Só que é o Lucas, né, pessoal? Em um lance ali na entrada da área, pode sofrer uma falta, pode converter em gol, pode dar um passe para um atacante, e no segundo tempo o Crespo tira. Eu realmente não entendi. Então o São Paulo já não vinha desenvolvendo um bom futebol quando você tinha um cara que mesmo estando mal, mas com uma perna só, ele ainda é melhor do que quase todo do time todo. Isso é de se desconfiar, e aí você entende que o São Paulo no segundo tempo talvez não vá produzir. E foi o que aconteceu. São Paulo não consegue produzir, o Bragantino ganha campo, o meio de campo São Paulo perde, e aí numa infelicidade, numa jogada totalmente sem mental, o Enzo Dias faz outro pênalti. E aí eu vou falar mais uma vez do Enzo, eu já falei isso várias vezes aqui, e às vezes eu vejo que alguns colegas, a própria mídia também enaltece demais. Para mim, um cara que sai do River Plate, que o River Plate libera, que já não está bem o River Plate dentro do cenário sul-americano, isso já me chama muita atenção. E o Enzo, se você for olhar em termos de participação de gol, é muito menor do que os pênaltis que ele faz. Esse eu acho que é o 3º ou 4º pênalti que o Enzo vem atrapalhado. É muito voluntarioso, mas é totalmente atrapalhado. E faz o pênalti, um erro individual que compromete o jogo. Isso, como eu falei, já em outras vezes. Então, o Enzo, que muito aí na mídia fala que tomou a titularidade, obviamente, a gente tem outro lateral esquerdo, o Wendel, que não joga, e o Pratinho que não consegue convencer ninguém. E se você pega essa questão do São Paulo, você analisa essa jogada, o São Paulo não tem lateral, direito ou esquerdo, porque o Mike, mais uma vez, tem chance e não desenvolve futebol, muito fraco no apoio,
Em termos de marcação até que foi consistente, mas muito fraco. E quando entra o Maílson, gente, pelo amor de Deus, é jogador de Série B, vamos ser sinceros. Então o São Paulo não tem lateral. Em algum momento da temporada já teve dificuldade na zaga, mas hoje eu acho que ainda consegue se dar bem, mesmo olhando que o Sabino, que é um jogador que foi rejeitado pelo Sport, é o melhor zagueiro de São Paulo, então isso fala muito. O meio de campo, o Crespo, em algum momento consegue ajeitar com o Bombadilha, com o nosso jogador que não jogou, o Marcos Antônio, mas que faz muita falta, você vê aí São Paulo. Não tem os jogadores como o Oscar, não tem o jogador como o Lucas, e o ataque a gente não tem, porque os atacantes da gente tá tudo machucado. Então quando você olha o São Paulo, de forma geral, é um time de meio tabela para baixo. Não adianta olhar em termos de jogadores, em termos de composição de elenco, é isso. E se a gente for falar de diretoria e de ajuste, né, e de gestão, isso, o São Paulo é time de Série C. Então, e aí eu trago outro aspecto também. São Paulo leva o gol, não tem poder de reação, e o Crespo mantém os 3 zagueiros. Aí é uma limitação enorme do Crespo. Se funcionou contra o Flamengo, que eu acho que funcionou, e o Ferreira na esquerda foi muito bem, é preciso analisar que tem jogos que vai funcionar, como o caso do Flamengo, que é um time que ainda deixa jogar, por mais que é um time extremamente qualificado, num time como o Red Bull, que estava muito organizado e se recompondo muito bem, esse esquema de 3 zagueiros não funciona. E o Crespo insiste nesse esquema. Praticamente o jogo todo ele só mudou no final. Então assim, se a gente for analisar o Crespo também, que é outro aspecto que eu tenho que trazer, começa muito bem, depois cai bastante, porque é eliminado pelo time da Série B na Copa do Brasil e pela LDU, que é muito fraco, como a gente viu contra o Palmeiras, né? Aquela virada histórica, mas o LDU é um time fraco. E agora no Brasileiro vem fazendo um campeonato muito razoável. Então, para mim, a avaliação do Crespo é um trabalho bem razoável. Não há como negar diante dessas circunstâncias. Mais outra derrota para o São Paulo. Por último tempo, por última questão, aí até para finalizar o vídeo, no final do jogo eu vi os torcedores na Vila Belmiro, os torcedores de São Paulo, indo embora antes do jogo. Muito decepcionado, da mesma forma que muitas vezes a gente foi aqui no Morumbi. E aí essa questão da Vila Belmiro, pessoal, mostra a total incompetência. E não é que esses caras não são São Paulinos ou querem fazer o mal. Eu acho que assim, essas pessoas que estão na diretoria, né, que todo mundo sabe quem é, Casares, Belmonte, Rui Costa, que inclusive parece até que vai receber aumento, não sei porquê. Não é que eles não sejam São Paulinos ou não queiram São Paulo, é que eles não sabem fazer, eles são incompetentes. Porque quando você decide levar para a Vila Belmiro um time que hoje, para tentar minimizar né, a falta de desempenho no ano, seria conseguir a vaga na Libertadores. Você joga todos os jogos na Vila Belmiro, em detrimento do valor que você vai ganhar nos shows, que eu não sei, mas a gente sabe que a premiação na Libertadores é muito grande. Independente, mesmo que seja maior, a questão do futebol, o teu torcedor dentro da tua casa, por mais que os torcedores ali na parte de Santos ali tenham a oportunidade de acompanhar o São Paulo, é de uma incoerência, é de um amadorismo absurdo, né? Porque você tira o poder do São Paulo, que é ali dentro do Morumbi, por mais que a gente tenha perdido, e a força, e até a questão do futebol. Esses shows eles só estão acontecendo no Morumbi pelo São Paulo Futebol Clube, porque se não for São Paulo no futebol, você muda o nome do clube, fala o São Paulo Show Clube. Porque se você está trocando futebol por questão de show, é que o futebol não é prioridade. E quando eu vejo isso, é amadorismo, é incompetência, sem falar das inúmeras outras coisas que a gente pode citar aqui, como liberação dos jovens, que podia ajudar muito. Eu já falei isso aqui, num jogo como esse aí, de um espaço muito fechado, o Lucas Ferreira podia ser muito importante, o Matheus também podia ser muito, Matheus Alves. Se a gente voltar até mais atrás, o Moreira, a gente podia ter um lateral muito consistente, mas infelizmente, com essa diretoria, o São Paulo não tem esses jogadores. E com ela, continuando para o ano que vem, a tendência é essa, é escapar do rebaixamento. E só. Queira você, torcedor São Paulino, entenda isso ou não. Beleza? Então, continuar os jogos que ainda tem por aí, que não dá nenhuma perspectiva para o São Paulo, e ver o que acontece no final do ano, infelizmente. Tá bom? É o que a gente tem para falar. Se você chegou até aqui, como eu falei no início do vídeo, se você curtiu, dê o seu joinha, compartilhe e passe esse vídeo para os arretados São Paulinos ou não. Fique com Deus e uma excelente semana para vocês, arretados.